Olá, tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso querido e amado Tocantins, tudo bem? Chegando aqui na TV Assembleia com mais um episódio do nosso podcast A Casa é Sua Cast, podcast que explica, que detalha, que analisa e discute as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Hoje, o tema é sério, importante e diz respeito a todos nós. Mesmo que você não seja mulher, aí você que está nos assistindo aí, é também sobre você. Porque quando a gente fala em combate à violência e políticas de amparo a mulheres que sofrem violência, estamos falando sobre toda a sociedade. Hoje, vamos discutir a Lei 4.719. Ela é uma lei de maio de 2025, de autoria da deputada estadual Jana de Valcari, do PL. Essa lei foi aprovada, já foi sancionada, e ela garante prioridade nos programas habitacionais implementados pelo Estado às mulheres vítimas de violência doméstica, do tráfico de pessoas ou de exploração sexual. A legislação, ela representa um avanço importante na proteção social e na garantia do direito à moradia como instrumento de autonomia e reconstrução de vida para mulheres em situação de vulnerabilidade. Para aprofundar essa conversa, eu começo aqui tratando o assunto, trazendo um viés social de alcance dessa lei, para a gente entender como que, na prática, essa legislação pode chegar, de fato, às mulheres vítimas de violência ou de exploração sexual. Eu tenho uma convidada muito especial para começar nosso bate-papo. Ela que é formada em gestão pública, iniciou seu projeto social aos 12 anos, que hoje se consolidou como um ponto de cultura, né? É o Unidos por um Mundo Melhor, uma das maiores instituições sociais de Palmas e mais atuantes hoje. É também embaixadora da paz no estado do Tocantins, desenvolve ações sociais e culturais, além de projetos de geração de renda para mulheres e jovens de comunidades periféricas. Atua também na proteção e acolhimento de crianças e mulheres vítimas de violência, promovendo dignidade, autonomia e transformação social por meio da educação, do empreendedorismo e do fortalecimento comunitário. Quem começa esse bate-papo comigo hoje é ela, Júlia Albuquerque. Júlia, bem-vinda. Obrigada. Você enriquece muito o nosso bate-papo porque você traz uma vivência periférica que é importante e que, por vezes, ainda é tão ignorada quando a gente trata de pautas sensíveis e sociais como o combate à violência. Nessa lei de hoje que a gente está discutindo, é a 4.719, a gente fala assim, diretamente sobre as mulheres vítimas da violência. Eu queria que você começasse falando, Ju, para a gente, qual que é o trabalho que a instituição desenvolve hoje voltados para mulheres vítimas de violência. Então, a UPMM ela é um projeto social, cultural e voltado para a produção de renda. Hoje a gente atende 1.400 crianças, 600 famílias e 7 comunidades. E tudo o que a gente realiza dentro da comunidade é da comunidade, pela comunidade. Então, as nossas voluntárias também são mulheres que já foram atendidas dentro da nossa ONG. Hoje elas viram voluntários para poder atender outras mulheres. E aí a gente acredita que a gente é essa ferramenta principal de transformação de dentro da comunidade. E claro que são as mulheres que movimentam isso. E outra coisa, quando a gente fala em vítimas da violência doméstica, de tráfico de pessoas ou de exploração sexual, a gente está falando de indicadores alarmantes, né, Ju? E de uma rede social de amparo que, por vezes, ainda não é efetiva, né? Qual que é o seu olhar como dirigente ou como pessoa que está à frente de um projeto tão importante? É uma história real e é uma história que acontece todo dia, a todo momento. E acontece, em grande maioria, com mulheres negras, periféricas, que não têm acesso à política pública, né? Então, a gente entende que quando essa política pública, de fato, ela é efetiva e alcança a comunidade, a gente entende que a gente não está só transformando vidas, mas também salvando elas. Muito bem. Nesse trabalho que vocês desenvolvem com mulheres vítimas de violência, quais são as maiores observações sociais que vocês fazem assim, com relação à situação e ao reerguer, as oportunidades de se reerguer dessa mulher? Então, muitas das vezes essa mulher já cresceu num espaço de violência, né? Uhum. E quando a gente fala sobre uma violência, não é só a violência física, mas uma violência do que você não tem acesso, né? Então, assim, se essa mulher já cresce num espaço de violência, né? Dentro da sua própria família, tudo aquilo que ela reconhece como amor e como afeto vem desse núcleo, né? Então, se ela já sofre a violência, cresce na violência, a gente acaba normalizando uma violência porque a gente não sabe dar nome a ela, né? É Então, a verdade. falta de política pública também é o ato da conversa, né? Da gente levar uma política
política pública explicando para as pessoas de que elas são pessoas que têm direito, né? Então, assim, quando a gente fala sobre mulheres, sobre criança, a gente entende que muitas dessas políticas públicas elas não são efetivas, né? Não chega a ponta a quem realmente precisa. Então, eu acho que quando junta a comunidade, o poder público, para de fato trabalhar a linguagem social com essas mulheres, a gente entende que existe uma grande transformação. Muito bom, você que está nos assistindo. Se estiver sofrendo violência ou conhecer alguma mulher que sofre violência, diz que 180. Esse foi só um papo inicial, a gente vai para um breve intervalo. Já já a gente aprofunda mais esse debate sobre a lei de hoje. Já já! De volta com o nosso episódio dessa semana do A Casa é Sua Cast. Estamos discutindo a Lei 4.719, que é de maio de 2025, de autoria da deputada do PL, Jana de Valcari. A lei que garante a prioridade nos programas habitacionais aí, implementados pelo Estado às mulheres vítimas de violência doméstica, de tráfico de pessoas e também de exploração sexual. E nós temos uma outra entrevistada que está chegando para complementar nosso debate, ela que é diretora de enfrentamento à violência contra a mulher na Secretaria Estadual de Saúde, Áurea Maria Matos. Áurea, bem-vinda ao nosso debate. Obrigada, bom dia. Satisfação para a Secretaria Estadual da Mulher estar aqui discutindo um tema, né? Que não existe você falar de violência contra a mulher, de prevenção, de atendimento, qualquer coisa em mulher em situação de violência, não falar de obrigamento, né? Um tema essencial. Parabéns aí pelo seu, né, seu olhar e tratar desse tema. Obrigada. A lei que nós estamos tratando hoje, ela estabelece que mulheres vítimas de violência doméstica, tráfico de pessoas ou exploração sexual tenham prioridade no acesso aos programas habitacionais estaduais. A medida, ela reconhece que muitas mulheres permanecem em situações de violência por dependência econômica ou falta de moradia segura, tornando o acesso à habitação um fator decisivo para romper o ciclo de violência. São objetivos da lei: garantir proteção social às mulheres vítimas de violência, promover a autonomia e independência financeira, reduzir a reincidência da violência, oferecer condições dignas de recomeço, fortalecer a política pública de enfrentamento à violência aqui no Tocantins. A Júlia trouxe para a gente a sua experiência, falando sobre o trabalho desenvolvido lá na instituição que ela está à frente. Áurea, do ponto de vista da Secretaria Estadual da Mulher, qual é o impacto estrutural da lei na política de enfrentamento à violência contra a mulher aqui no Tocantins? Olha, o impacto deveria ser, assim, quando a gente encontrasse uma mulher em situação de violência que fosse construir um fluxo, ela já ter esse problema resolvido, porque o órgão que essa lei se direciona para cumprir todos os requisitos, os artigos e as obrigações, na verdade, seria mesmo a Secretaria de Habitação. Porque, a menos que a autora da lei ou algum outro deputado se disponibilizasse a nos direcionar uma emenda para a gente cumprir esse objetivo, nós não teríamos essa condição de executar essa política. Por quê? Porque a Secretaria da Mulher, ela não trata de habitação no sentido mais definitivo. E tudo que eu digo, quando eu digo aluguel social, por exemplo, já é uma habitação no sentido definitivo, dos 3 sentidos do abrigamento, que é o provisório. Por exemplo, começando do provisório, a Secretaria da Mulher é quem é responsável por esse abrigamento e a gente está cumprindo nosso papel. Inclusive, está a grata satisfação de, né, informar a vocês que a gente inaugurou lá em Gurupi a Casa da Mulher Tocantinense, que vai dar, Maju, abrigamento para as mulheres em situação de violência até 72 horas. Ou seja, seu marido botou você para fora de casa, você não tem para onde ir, mulher tocantinense, né? Da região sul, procure a Casa da Mulher Tocantinense em Gurupi, que você vai receber N auxílios. Mas, Ju, nós vamos ter auxílio, tratamento de saúde, jurídico, psicológico, socioassistencial e também o abrigamento até 72 horas. E depois dessas 72 horas, é mais ou menos como a Casa da Mulher Brasileira. Só que a Casa da Mulher Brasileira, ela não é por todo o estado. A Casa da Mulher Tocantinense, por enquanto, seria para a região sul, porque a gente também tem uma previsão de construir um em Araguaína, que seriam para as nossas queridas lá da região norte. Então, esse é o abrigamento provisório, é da responsabilidade da Secretaria da Mulher, e a gente cumpriu.
Então, a tarefa que a secretária Berenice Barbosa se desincumbiu muito bem, que ela é muito preocupada, né? E depois disso, nós temos aí o abrigamento que a gente chama de intermediário. São as casas-abrigos. As casas-abrigos são de responsabilidade dos municípios. O município de Palmas, por exemplo, tem uma casa-abrigo. Após isso, é o auxílio-aluguel. E é dentro dessa cota do auxílio-aluguel que entram todas as mulheres em situação de violência. O auxílio-aluguel é aquela mulher que não pode mais, já passou as 72 horas, depois 72 horas até 6 meses, que é o que a casa-abrigo geralmente né, oferece, e depois desses 6 meses, se ela ainda não tem condição de prover abrigo às próprias expensas, aí ela vai para o auxílio-aluguel. Após o auxílio-aluguel, seria a casa em definitivo, que é a política que a deputada trata. Aí é a Secretaria de Habitação mesmo. Muito bom, muito bem explicado, esclareceu bastante. Júlia, do ponto de vista social, como é que você avalia a importância dessa lei 4.719 para garantir autonomia e proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade? Para a comunidade é de extrema importância, mas a gente precisa que, de fato, chegue até a ponta, né? Que chegue até essas mulheres. E aí a gente entende que a parte orçamentária ela é a mais difícil disso, né? Para que essa lei, de fato, seja sancionada, né? E mais que sancionar e ser aprovada, é chegar em quem realmente precisa, porque essas mulheres estão na necessidade. E aí a gente pensa que o poder público ela precisa ter esse olhar, né? De que não é só pensar na lei, mas efetivar essa lei para que ela chegue realmente a quem precisa. Muito bem, Áurea, você trouxe informações importantes para a gente. E quando a gente se trata em prioridade na habitação, e você trouxe todo um processo aí, desde a casa-abrigo, auxílio, isso foi importante, isso que você trouxe. Quando a gente fala na questão da prioridade na habitação, passa por questões como identificação, comprovação da condição da vítima, né, para que essas mulheres tenham acesso a essa prioridade. Você que trabalha diariamente com essa pauta da mulher, como é que funciona esses aspectos como esse, a identificação da violência, a denúncia, principalmente essa comprovação da condição de violência? Como é que funciona isso? Olha, essa condição aí, ela é atendida assim, de forma bastante simples. Todos os protocolos, todas as modalidades de atendimento, as cotas, as prioridades, elas são autodeclaradas e você já tem direito. Quer dizer, você não precisa de um documento para comprovar, não. Você é autodeclarado. Nos formulários que você preenche, já vem autodeclarado. Então, basta apenas que a mulher se declare naquela situação de prioridade. Se eventualmente for concedida a prioridade e ela não se mostrar, né, apta a atender aquelas condições, aquilo se revoga. Mas, inicialmente, não se deixa de conceder, não, até porque é uma situação de emergência. Então, ela precisa disso. Então, primeiro, o socorro. E depois, se ela tiver, por exemplo, se for um embuste, se aquilo não for verdadeiro, ela poderá até sofrer um processo por aquilo. Mas eu quero dizer que ela, estando falando a verdade, é super tranquilo. É autodeclaração. Olha, eu sou isso, estou aqui nas situações de prioridade. Pronto. Já entra imediatamente. Muito já importante essa informação. Muito. E esse processo de autodeclaração que você falou, acho que a Ju deve lidar muito com isso também, envolve um fator, assim, sensível, vergonha. Que mulher que tem que ter... sobre coragem também, né? Eu estou nessa situação, meu vizinho vai me julgar, minha mãe vai me julgar. Como é que vocês avaliam isso? Vocês que lidam em esferas diferentes, na social, você na institucional. Mas, Ju, assim, do ponto de vista do governo, o governo tem ajudado, tem prestado atenção a esses grupos. Veja bem, nós temos a Secretaria Estadual da Mulher, nós temos um convênio com o MGI, com o Ministério da Gestão e Informação, com prioridades de vagas de emprego. Mulheres em situação de violência. E já é uma prioridade para a mulher normal. E, dentro das situações de violência, tem a prioridade para, por exemplo, aquelas que se declararem, né, para as pretas, para as indígenas, para, enfim, as LGBTs. Então, todas essas mulheres têm prioridade dentro da prioridade. E todas são autodeclaradas. Inclusive, eu tenho a satisfação de dizer que esse uma informação que a gente está dando em primeira mão para o seu programa. Isso daí, a Secretaria da Mulher está em fase de finalização desse formulário, aprovação, e em seguida nós já vamos montar o cadastro. Mas vê a delicadeza dessa que se colocou aí, que a mulher fica com vergonha de admitir aquela situação de violência, né? Não gosta de admitir.
A vítima se sente envergonhada quando o agressor que deveria se sentir envergonhado, né? Então, a gente vai ter esse formulário onde ela vai dizer, ela própria poderá preencher, e somente com essa autorização dela, nós vamos encaminhar ela para essa vaga de trabalho, por exemplo, porque lá o patrão dela vai saber. Porque ele vai saber por que que ela passou na frente das demais. Ah, que tem uma explicação. Sim. E aí ele vai ter acesso. Então, esse formulário é autodeclarado, mas ela também autoriza o consentimento de conhecimento daquela situação que ela está apresentando. Mas é muito tranquilo, o formulário será entregue para ela ali de forma, ela sozinha, ela vai preencher, ela vai dizer se autoriza ou não. Tudo em respeito a esse momento difícil, né, e ruim que ela está vivendo, que é o momento de situação de violência. Ju, você que atua lá na base, em contato direto com essas mulheres, você observa que as mulheres têm a clareza dessas informações? Não, não, é a importância da gente fazer com que isso chegue até a comunidade de quem realmente precisa, né? E aí, quando a gente fala sobre o processo dessa lei ser sancionada, a gente entende que também é um processo muito difícil de acontecer, mas eu acho que a parte mais difícil é chegar até apontar quem realmente precisa, né? Então, quando a gente pensa em mulheres vítimas de violência, a gente entende que muitas dessas mulheres não conseguem dar nome à violência. Verdade. Né? Então, assim, existe a violência psicológica, a violência física, a violência habitacional, territorial, né? Então, assim, existem mulheres que vivem todo o recorte problemático dentro de uma comunidade, principalmente a violência física, né? Então, quando a gente faz o trabalho com essas mulheres, junto com os órgãos responsáveis, porque eu preciso deixar claro que a UPMM ela não é a única responsável pela comunidade. O Estado, ele é responsável pelas Sim. comunidades, todo mundo é responsável pelo bem-estar de crianças e de mulheres, né? Então, assim, se você sabe que alguém está sofrendo violência, você também é responsável de fazer essa denúncia, né? Para que você não seja uma pessoa que esteja fortalecendo também o agressor. Então, assim, quando a gente pensa de tratar com essas mulheres sobre violência, é nesse diálogo mesmo, em roda de conversa, de mostrar que outras mulheres também sofrem a mesma realidade que elas e que existe a opção de sair dessa situação, né? E quando a gente pensa em sair nessa situação, é também estruturar essa mulher para sair dessa violência, né? E sair dessa violência, fazer com que ela tenha acesso à política pública, que é para além da moradia, né? É produção de renda, é acesso à saúde psicológica, onde o filho tem acesso a uma creche, também a alimentação, e aí inclui os 11 eixos do direito dessas mulheres. Dentro do que você falou, Ju, complementando, na sua visão de base, quais são os desafios que você acredita que o Estado pode enfrentar ou já esteja enfrentando na prática para conseguir implementar essa prioridade de forma eficaz, a prioridade que a lei garante? A gente imagina que é uma problemática no todo, que é a parte orçamentária, Sim. né? Sem orçamento não tem como chegar até a ponte. A gente entende que a parte de diálogo, né? A gente não cobra para falar nem para escutar também, né? Mas a gente entende que se não tiver um orçamento, não tem como pagar pessoas qualificadas para poder fazer o atendimento dessas pessoas. Órgãos responsáveis que não vão conseguir receber essas pessoas para poder fazer o acompanhamento, né? A Ju está certa, viu, Maju? Faltando aos nossos senhores deputados pararem de botar emenda só para show e para pecuária e botar para a moradia e habitação, viu? Deputados, vamos começar as eleições, vamos botar o povo tocantinense para ter casa e casa própria, né? Para além de moradia, né? Como é que essas pessoas vão morar se não tiver vida? Né? Eu acho que o processo delas também é ter uma saúde especializada para mulheres vítimas de violência, né? Não se trata uma mulher vítima de violência como outras pessoas, né, que estão em outro momento da vida. Fazer com que essas mulheres consigam produzir a sua própria renda, porque quando a gente fala sobre renda e política pública, a gente fala sobre dignidade. Então, assim, quando a gente fala sobre dignidade, a gente precisa que essas mulheres tenham acesso aos 11 eixos do direito delas, desde transporte, moradia, roupa, calçada, alimento. E quando a gente fala sobre essas mulheres, a gente está falando diretamente também sobre essas crianças, né? Como a gente vai conversar com essas crianças sobre violência, sendo que é o que elas passam todo santo dia, né? E quando vê a sua mãe sofrendo violência de um homem que diz amar a ela, a gente também está fazendo com que essas crianças acreditem que a violência é a única forma de amor. E violência é violência e amor é amor, né? Então, assim, a gente não pode tratar a violência como uma forma cultural. Então, salvar essas mulheres também é salvar as nossas crianças. Muito bem, muito importante essa sua fala. Áurea, você já me explicou qual que é o papel da secretaria nessa parte de abrigamento, a gente entendeu, mas a gente sabe que quando a gente fala em prioridade habitacional, exige uma articulação com diversos órgãos, mesmo que seja a habitação que cuide do cadastro em si,
mas tem uma articulação ali, porque violência é um processo. E, né, vocês são Secretaria da Mulher, trabalham mais diretamente a parte das vítimas, né? Como que a Secretaria da Mulher está dialogando ou pretende dialogar com a área de habitação e também da assistência social para garantir que a lei saia do papel? Mas, Ju, vou me reportar um pouquinho a fala da Ju, né? Minha colega de trabalho. Já fomos vizinhas de secretaria. E é o seguinte, olha, a política, eu concordo com ela que esses conhecimentos e direitos não estão ainda como deveriam estar. Estamos longe do ideal. Mas lembremos que o nosso Estado é muito novo e que a nossa Secretaria da Mulher, por exemplo, é a primeira. E a gente agora é que está nos primeiros, né, 4 anos, temos 3, estamos no 4º. Então, você já imaginou um Estado todo? A Secretaria da Mulher tem uma estrutura pequena. No Estado, a gente tem 76 secretarias municipais. Redes em si, a gente está com 37. E quando você está organizando todos esses serviços, é que estão sendo elevados nos lugares mais distantes, todos esses esclarecimentos, todas essas políticas, todos esses direitos que essas mulheres têm. Por exemplo, Palmas. Palmas, essa semana, anteontem, a gente estava lá na 1306 Sul, falando para os associados da 1306 Sul, 1304 e 1305. Reunimos aquelas mulheres para levar informações básicas. Lá tinha mulheres que não sabiam que existe Secretaria Estadual da Mulher. Eu perguntei, elas levantaram a mão, tinha duas que não sabiam. Tinham tantas outras que não sabiam, e a gente faz isso, levou todos os serviços. A gente levou o judiciário lá, elas não sabiam que tinha uma vara em Palmas só para tratar da violência doméstica, a patrulha Maria da Penha, a gente levou a polícia militar para falar de homem para homem, a própria Secretaria da Mulher Municipal também foi. Nós levamos a DEAN, a delegacia, para poder esclarecer para as pessoas que a delegacia lá de Taquaralto voltou, está funcionando, que teve uma polêmica, né? Fechou a delegacia, não, ela já está funcionando, e tem a outra lá na Casa da Mulher Brasileira, e a gente está levando esses esclarecimentos, viu, Ju? Devagar, mas na medida do possível a gente está indo, não é só falando aqui no programa, aqui só o seu ouvinte vai saber, mas a mulher da 306 Sul, que não for, 1306, desculpe, que não fosse o ouvinte, por acaso, eu penso que ela deve ser, mas se ela não for, ela ficou sabendo que a gente foi lá, olhou no olhinho dela e falou todos os direitos, os endereços, telefone, conselho tutelar, foi todo mundo dizer, olha, gente, estamos aqui, o nosso serviço está funcionando, nos procurem. E, a nível da Secretaria da Mulher, a secretária Berenice é muito preocupada com isso, tanto é que a rede estadual de enfrentamento à violência, ela era anteriormente, ela foi criada inicialmente sob a responsabilidade da Segurança Pública. Agora ela está vindo para a Secretaria da Mulher, estamos finalizando essa retificação na lei, ela vai vir para a Secretaria da Mulher e já finalizamos a minutos, agora é mandar encaminhar para a publicação. E, em seguida, a rede estadual vai estar reunida tratando do enfrentamento à violência contra a mulher, que envolve ela nos seus 360 graus de ângulo, inclusive, obviamente, na habitação. E a Secretaria de Habitação está lá. Então, lá esse é o fórum próprio para você discutir as políticas públicas a serem trabalhadas por todos os órgãos do Estado, inclusive a habitação. E, com certeza, esse tema será construído, porque é um tema que demanda todo mundo, né? A habitação demanda todo mundo, demanda o município, o Estado e o governo federal. Agora, a gente não pode ficar só esperando Minha Casa Minha Vida, verdade, né? Verdade. Papo sério, informações importantes para você compartilhar. A gente vai para um breve intervalo. Já já estamos de volta. De volta com o nosso último bloco do episódio A Casa é Sua Cast dessa semana. Hoje nós estamos falando sobre lei da deputada Jana Valcari, que garante a prioridade para mulheres vítimas de violência, de tráfico e de exploração sexual em programas habitacionais. Estamos aqui com a Áurea, que é da Secretaria da Mulher, da Júlia, que é ativista social, que está à frente das maiores instituições de amparo e de ações sociais da região sul e da periferia, Ju. Eu admiro muito o seu trabalho, dessa instituição. E o nome é muito lindo, né? Você criou um nome? União para o Mundo Melhor. Unidos para o Mundo Melhor. Unidos para o Mundo Melhor. Eu acho assim, que é bem o que falta às vezes, né? A pessoa achar que se colocar como alguém que pode ajudar, que pode fazer algo por alguém, né? Júlia, diante das discussões que a gente estabeleceu hoje aqui, com relação a esse amparo habitacional garantido pela lei para as mulheres, que mensagem que você deixa para mulheres que estão em situação de violência, às vezes estão nos assistindo, ou conhecem alguém que estão,
e ainda não conseguiram buscar apoio para sair desse cenário. Que vocês não estão sozinhas, que existem órgãos responsáveis para poder cuidar de vocês. Eu acho que não é só o momento do cuidar, mas também é o momento de entender que existe uma vida para além da violência. Ninguém escolhe viver uma violência, então, assim, vergonha quem tinha que sentir é o próprio agressor, né? E que nós, mulheres, precisamos nos ajudar, porque tudo que a gente tem é nós, né? Então, assim, você que conhece alguma mulher vítima de violência, denuncie, salve a vida dessa mulher. Você também vai estar salvando a vida de crianças, né? E que pensar em uma comunidade melhor, em um mundo melhor, em uma quebrada melhor, é pensar em qualidade de vida, e pensar em qualidade de vida é a forma que essas mulheres podem ter uma vida digna. E aí penso que os projetos sociais, o terceiro setor e os órgãos públicos, todo mundo é responsável para que essas mulheres possam ter o direito à vida, que eu acho que é o direito mais importante. Muito bem, Áurea. Hoje, quais são os principais desafios enfrentados pelo Estado no atendimento às mulheres vítimas de violência e como essa política habitacional que a gente discutiu aqui hoje pode ajudar a superar essas barreiras? Olha, essa política habitacional, ela poderia se ajudar 70% das mulheres em situação de violência, porque todas elas, em algum nível de abrigamento, elas estão precisando, seja temporário, seja provisório, seja definitivo, né? Elas estão sempre precisando. Porque, Maju, aquela mulher em situação financeira confortável, que é expulsa de casa no meio da madrugada, no momento de violência, ela se vê no meio da rua, e ele não vai deixar ela pegar a bolsa, né? Ele só expulsa ela ali, e ela precisa até do primeiro teto para ela passar a noite, que é o abrigamento, né, imediato, aquele ali mais estilo Casa da Mulher brasileira e Casa da Mulher tocantinense. Dizer para vocês, mulheres da região sul, que se isso acontecer com vocês, por favor, procurem abrigamento na Casa da Mulher tocantinense e em qualquer parte do estado procurem abrigamento na Casa da Mulher brasileira. Que a Secretaria da Mulher está lutando para transformar essa nossa realidade. A gente luta nos 3 eixos, tanto do atendimento, que é quando você já está na violência, quanto na prevenção, que é antes, e depois, que é para tirar você desse ciclo de violência que a Ju estava colocando, romper com cursos de capacitação, com informações e direitos para você procurar os seus direitos, porque, Maju, tem mulheres que sofrem violência e que elas são donas de casa e elas têm um poder aquisitivo bom, mas elas não têm conhecimento desses direitos e elas saem de casa sem orientação jurídica, elas não sabem nem que os direitos, ela não perde os direitos, como diz o tocantinense, acha que a mulher que saiu de casa, ela perde todos os seus direitos, perde até os filhos. Não existe essa realidade. Essa é uma situação que os homens deixaram na cabeça das mulheres porque é conveniente para eles. Entendeu? Elas têm 50% de direito do mesmo jeito a todo o seu patrimônio completamente. E os filhos, é lógico também que isso não afeta a guarda. Ela pode levar, pode voltar para buscar depois, de acordo com quem decidir se é o juiz, não é o agressor. Então, podem ficar tranquilas quanto a isso. E mais especificamente da sua pauta de hoje, que é o abrigamento em definitivo, eu conclamo os deputados que, por favor, direcionem emendas para essas políticas. É assim que a gente vai resolver. Muito bem. Você que está nos assistindo, mulheres em situação de violência podem buscar ajuda por meio do Disque 180, que é a central de atendimento à mulher 24 horas, através das delegacias da mulher, com registro de ocorrências e acompanhamento também de processos, através dos conselhos de direito das mulheres e centros de assistência social que fazem acolhimento e suporte imediato, através da Casa da Mulher Brasileira, Casa da Mulher Tocantinense, como a Áurea falou bem aqui, que tem um atendimento integrado com serviços de segurança, justiça e assistência social. A moradia é mais que um teto, é segurança, dignidade e oportunidade de recomeço. Ju, muito obrigada pela sua participação, sucesso lá. Quem não conhece, tem um arrobinha aí da Ju, o arroba lá da instituição que ela está à frente há muitos anos, sempre precisando de ajuda, sempre precisando que toda a sociedade se mobilize. Áurea, parabéns pelo trabalho da secretaria. É um trabalho árduo, desafiador, diário, e, no final das contas, estamos todos lutando aqui, tá, pela vida das mulheres, pelo bem-estar, pelo bem-viver das mulheres, né? Que ainda acordamos sem saber se vamos conseguir terminar o dia vivas. Todos nós, infelizmente. E isso é muito lamentável e muito triste. Muito obrigada pela sua companhia, pela audiência. Disque 180, denuncie toda e qualquer violência contra as mulheres. Nós, mulheres, temos que
jamais admitir sermos violentadas de nenhuma forma, jamais permitirmos ser abusadas, jamais permitirmos sermos caladas e invisibilizadas. Por hoje é só. Obrigada pela sua audiência. Compartilhe as informações que você aprendeu aqui, porque a luta pela vida das mulheres é uma responsabilidade coletiva. Um abraço, até a próxima semana.